Dormir bem já virou luxo nos dias de hoje. Com certeza, no seu ciclo de convivência, no mínimo você deve ter uma pessoa que tem problemas para dormir, sofre de insônia ou acorda diversas vezes durante a noite. Mas será que dá para regular nosso sono apenas modificando nosso estilo de vida? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Eu vou deixar esse assunto agora no vídeo de hoje para você. Fala galera, me chamo Hugo Gomes e no vídeo de hoje eu vou trazer o que tem de mais atualizado sobre sono, estilo de vida e exercício. E os meios que a gente pode utilizar para regular o nosso sono e como é que acontece esse mecanismo tão complexo. Mas antes, não se esquece, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações para ficar por dentro dos conteúdos que eu vou trazer semanalmente, para não perder toda a prática, toda a teoria que eu vou trazer ao longo das semanas, para que você possa estar por dentro aí do universo do movimento, do universo da saúde, com práticas diversas, conteúdos acessíveis, de forma rápida e prática para vocês. Então bora lá para o conteúdo. Durante o sono, experiências sensoriais externas dificilmente podem nos impactar. Contudo, é um período crucial das nossas vidas, porque redefine a nossa capacidade de estar focado, de estar alerta e emocionalmente estável enquanto estamos acordados, o que a gente chama de estado de vigília. Ambos os estados, no caso, o estado de sono e o estado de vigília, eles estão extremamente conectados. Um influencia diretamente o outro. O que a gente faz na vigília vai impactar profundamente o que a gente faz no nosso sono. Mas o que determina a qualidade do sono? Esse mecanismo é regulado por duas forças. A força química, no caso a adenosina, que é uma molécula do nosso sistema nervoso, que ela se acumula dependendo do período que a gente fica acordado. Então, se você dormiu por um período longo, na sua noite, de 8 a 10 horas mais ou menos, seus níveis de adenosina eles vão estar baixíssimos no seu corpo. Se você está acordado por mais de 10 a 12 horas, seus níveis de adenosina eles vão estar extremamente altos. Então essa molécula ela cria um impulso para a sonolência, para o sono, ela facilita o seu estado de sono. Fazendo um paralelo com o café, muitas pessoas elas são sensíveis à cafeína, ficando mais excitadas, mais vigilantes e até mais nervosas após a ingestão da substância. E um número reduzido de pessoas tem uma sensibilidade menor à cafeína, não ficando tão alerta como a maioria das pessoas fica. Isso porque a cafeína ela bloqueia o receptor da adenosina, como se a cafeína ela ocupasse a vaga da adenosina no receptor. E ao invés de você aumentar os níveis de adenosina no seu corpo, no cérebro, a cafeína ela ocupa esse espaço, te deixando mais alerta e com menor sono, em menor estado de sonolência, não apenas, mas também por ser um bloqueador da adenosina. Sendo assim, é importante que você faça pequenos experimentos com você na sua rotina para identificar se você é mais ou menos sensível à cafeína no período da tarde e da noite, para que você não comprometa o seu sono. Esse é um ponto que não dá para oferecer uma receita de bolo, porque é muito individual, Não dá para oferecer uma receita de bolo para todo mundo, porque a ciência ela mostra que existem respostas diferentes e é necessário verificar essas respostas individuais no nível de sensibilidade e de tolerância à cafeína ao longo do dia. A segunda força que rege a qualidade do sono é o ciclo circadiano. A nossa biologia ela possui uma espécie de relógio interno que regula os períodos que a gente necessita dormir e os períodos que a gente precisa estar em vigília, no caso acordados. E um dos grandes reguladores desse relógio é a luz solar. Existe uma relação direta, uma relação tremenda da luz solar e o período que a gente deseja dormir. A gente tende a acordar perto dos períodos do nascer do sol, claro, com pequenas variações de tempo. E nesse período, além dos níveis mais baixos de adenosina, a gente tem uma grande influência hormonal para o nosso estado de vigília, que é o cortisol. Ele é liberado pelas nossas glândulas suprarrenais que ficam localizadas acima dos nossos rins. Junto ao cortisol, também acontece a liberação da adrenalina e epinefrina. Quando esses eventos todos acontecem simultaneamente, é um sinal orgânico que seu corpo ele precisa aumentar a frequência cardíaca, aumentar o fluxo sanguíneo e começar a se mexer mais, se movimentar mais, certo? Essa liberação de cortisol ela é fundamental para que seja no início do período da vigília. Imagine, por exemplo, um gráfico onde a curva de cortisol ela é ascendente pela manhã, atinge seu pico no final da manhã para o início da tarde e decresce no meio da tarde para a noite. O cortisol é um hormônio que está relacionado, ele é conhecido como hormônio do estresse, certo? Mas ele pode ser liberado em uma maior quantidade em diversos momentos do nosso dia, dependendo do contexto. Então ele é multifatorial, depende de diversos tipos de comportamento e influências externas que a gente sofre para liberar esse hormônio. Por exemplo, se você teve uma discussão grave no trabalho ou no relacionamento, por exemplo, se você está com os boletos atrasados ou sua renda diminuiu naquele mês, ou até mesmo durante o exercício físico intenso, tudo isso também vai influenciar nos níveis de cortisol no seu corpo, para mais ou para menos, dependendo da situação e do contexto. Dito isso, ao liberar cortisol naturalmente no período da manhã,
para a gente acordar e iniciar nossas atividades, o cronômetro de sono ele é acionado, nosso relógio interno. Dentro de uma faixa mais ou menos de 12 a 14 horas, a nossa glândula pineal ela vai liberar melatonina, que é fundamental para a gente adormecer e a gente ter um sono de qualidade. Então, o balanço entre melatonina e cortisol durante o nosso dia, ele, através do sistema endógeno, ele vai regular internamente a liberação e inibição de alguns hormônios e neurotransmissores, que vai ser fundamental para a gente ajustar o nosso estado de vigília e o nosso estado de sono. Se tudo isso ele se encontra desregulado, a médio e a longo prazo você vai estar mais propenso a eventos cardiovasculares, demência, déficit de aprendizagem, depressão, ansiedade e muitos outros efeitos negativos já estudados e comprovados pela ciência. Mas como é que a gente pode regular o nosso ciclo circadiano? Agora eu vou te trazer alguns hábitos que têm suporte científico na regulação do seu ciclo de sono e vigília. Primeiro, busque receber luz solar, principalmente no início da manhã, certo? No caso, no início do dia, por volta de 2 a 10 minutos de forma regular e sem óculos escuros, fazendo com que seus olhos recebam diretamente a luz sem nenhuma barreira. Eu não estou falando de olhar diretamente para o sol, até porque isso pode causar algum dano na tua retina ou até algum desconforto ocular. A ideia é que você se exponha logo pela manhã, pouco tempo após o nascer do sol, à luz natural. E se não tiver condições de fazer isso, a luz artificial pode ajudar nesse período do dia, especialmente a luz azul. Nesse caso, a luz do celular, computador, eles emitem um tipo de luz azul que pode te ajudar caso você não possa se expor à luz natural. Em tempos nublados, isso também funciona, mas você precisa se expor por mais tempo, que seria no caso de 15 a 30 minutos mais ou menos em média, para você ter esses mesmos benefícios. Em contrapartida, a escuridão ela auxilia na função da glândula pineal para liberar melatonina. Nesse caso, à noite, é importante que você evite o excesso de exposição à luz para que você não acabe desregulando o nosso ritmo saudável entre o sistema de sono e vigília. Junto a isso, se expor à luz do pôr do sol, no caso, até mais ou menos 1 hora após o sol se pôr, faz com que as mesmas células dos nossos olhos que comunicam ao nosso relógio circadiano promovam uma proteção maior ao nosso mecanismo de sono, reduzindo a possibilidade da luz artificial pela noite prejudicar o nosso sono. Outros hábitos importantes para a gente regular o nosso ciclo circadiano envolvem alimentação e exercício físico, como vocês bem sabem, que influenciam diversos comportamentos do nosso estilo de vida. Sobre exercício, a literatura científica ela mostra que não existe um horário específico. A individualidade biológica ela vai imperar nesse aspecto. Algumas pessoas elas vão treinar à noite e conseguem dormir bem, né? Não vai influenciar na qualidade do sono. Outras pessoas treinam de 5 horas da manhã e têm o mesmo benefício com relação ao sono. Então você precisa experimentar e perceber o que é que funciona melhor para você. Mas é interessante você ter algumas janelas de oportunidade, né? Usar essas janelas de oportunidade que se mostram otimizadoras em termos de desempenho e redução do risco de lesão. Essas janelas são relacionadas com a temperatura do nosso corpo ao longo do dia e elas também acontecem em média nos seguintes horários: 30 minutos após você acordar, tendo relação direta com a inflexão do cortisol, né, no momento do despertar, 3 horas após o acordar e 11 horas após o acordar, onde a temperatura do nosso corpo ela atinge um pico, né, e depois ela começa a cair. E vale ressaltar que esses estudos eles testam exercícios aeróbicos, então não tem muitos dados relacionados a exercícios resistivos, no caso treinamento de força, mas com relação a exercício aeróbico, a gente já tem dados relacionados a essas janelas aí de oportunidade que vocês podem utilizar aí para regular e melhorar aí o desempenho de vocês. Práticas de meditação também tem se mostrado um ótimo recurso para a gente otimizar o nosso sono, pelo fato de auxiliar na regulação do nosso sistema nervoso autônomo. Nosso sistema nervoso autônomo ele se divide em simpático e parasimpático. O simpático está mais relacionado com o sistema de alerta, estados de excitação, de vigília, estado de luta ou fuga. Né? Tá lembrado do cortisol? Pronto, esse hormônio está diretamente relacionado, eles conversam entre si através desse mesmo circuito. Já o sistema nervoso parasimpático, ele está relacionado com o estado de descanso, digestão e calmaria. Quando o nosso relógio circadiano entre a fase de preparação do corpo para adormecer, ele é necessário que o sistema parasimpático ele esteja sendo mais excitado do que o sistema simpático e o nosso corpo ele seja conduzido de forma mais orgânica para o sono. A meditação guiada, por exemplo, ela é um recurso passivo que ajuda a preparar o nosso sistema nervoso para o momento do descanso, principalmente quando as pessoas elas têm um pensamento mais ruminante. O que é que seria isso? É quando elas ficam presas a um ciclo de pensamento que não permite com que o corpo relaxe, ficam com um pensamento muito ativo, muito excitado. Né? 10 a 30 minutos de meditação, utilizando alguns padrões de respiração focados, de respiração lenta, profunda, prestando atenção no seu próprio corpo, vai ser um potente aliado, uma ajuda, né, para regular esse relógio interno e melhorar o seu sono. Na descrição aqui eu vou deixar um link para o vídeo onde eu falo sobre respiração e trago algumas práticas que vão te auxiliar na construção desse hábito para melhorar o seu sono. Resumindo,
Regule os momentos do seu dia que você vai se expor mais à luz e momentos em que você vai se expor menos. Nossos olhos vão ser uma porta de entrada para que o nosso corpo ele regule o nosso ciclo circadiano e através dessa luz ele comece a alterar esses circuitos para melhor ou para pior. Ajuste essa ingestão de cafeína de acordo com a sua individualidade, caso você tome. Nesse caso, você precisa testar e verificar sua sensibilidade, seu limiar de tolerância para não comprometer o seu descanso à noite. E encontre também o melhor horário para você treinar. Caso tenha problemas com relação a sono e esteja treinando à noite, teste treinar mais cedo ou no horário da tarde. Nosso corpo ele é adaptável e em alguns dias você pode perceber a diferença. E se você não tem essa liberdade, para testar outros horários, treine no horário que for possível, treine quando der. Adicione práticas de meditação, de respiração na sua rotina, principalmente no horário da noite, para que isso auxilie na regulação do seu sistema simpático e prepare você para adormecer. Você já sabia de algum desses direcionamentos que eu falei anteriormente? Se você tem problemas para dormir, me conta aqui abaixo nos comentários quais são os seus problemas de sono e aproveita para tentar mudar alguns desses hábitos para me contar aqui abaixo como é que foi a sua experiência. E não esquece, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam saber dessa informação e ajudar a regular o sono delas, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço!